Momento bem importante aqui no gráfico do Bitcoin, rapaziada. Por quê? Porque a gente está fazendo um reteste numa região muito interessante que era um suporte e acabou passando a ser uma resistência. Quando a gente para analisar, olha só como é que aqui era um suporte muito interessante, foi topo do Bitcoin um tempo aqui, depois foi fundo aqui, tocou muitas vezes nessa região como suporte, assim como resistência também, e agora ele tá tocando mais uma vez como resistência, e junto disso a gente tem essa média branca que é nada mais, nada menos do que a média de 21. Esse é um local muito importante, por quê? Porque caso o Bitcoin use esse local como resistência, a gente pode literalmente fazer mais uma pernada aqui de baixa, e isso aqui seja nada mais do que um pivô de baixa para cair mais e vir buscar, por exemplo, suportes na região aqui dos 56 mil dólares. Agora, se a gente consegue romper essa resistência junto com a média de 21, a gente pode literalmente estar começando a subir novamente. Daí a gente pode jogar Fibonacci aqui nessa pernada de baixa e a gente consegue concluir que aqui é literalmente 0,382 de Fibo. Passando aqui entre 0,382 de Fibo, a próxima resistência vai ser 65 mil dólares. E, cara, passou 65 mil dólares, a gente já vai voltar acima da média 8, que é a média azul aqui. Então, a gente poderia falar que começou uma nova pernada de alta aqui interessante, tá? Quando a gente para analisar o gráfico mensal do Bitcoin, a gente chegou até a mencionar um pouquinho na live pela manhã, como foi fechamento mensal na data de ontem, né? A gente conseguiu ver que literalmente foi inside bar, ou seja, uma barra, depois veio outra barra dentro da barra e agora no mês passado veio mais uma barra dentro da barra. Então é nada mais do que uma lateralidade em topo, né? A gente vinha falando muito dessa lateralidade pós-halving, que normalmente acontece mesmo, só que se você para analisar, isso aqui pode vir a ser uma bandeira de alta, né? Uma bandeira de alta bem interessante no próprio gráfico mensal do Bitcoin, né? Então, o diário tá interessante ali, tá no momento muito decisivo, né? Se a gente conseguir romper aquela resistência ali, pode ser interessante. Agora, para finalizar o Bitcoin, eu trazer aí 4 altcoins que na minha visão estão muito interessantes graficamente. Eu vou dar uma olhadinha no semanal, porque a gente fechou também a semana, né? E a gente consegue analisar claramente que no semanal a gente fez uma puta barra bonita de fechamento da semana passada. Uma barra martelo, uma barra aqui nos indicando bastante força compradora nessa região, visto que é sim uma região de suporte, né? Toda essa região aqui é uma região onde a gente consegue enxergar claramente força compradora entrando, e o mais bacana disso tudo, tá, família? Porque muita gente tava falando que aqui seria um topo duplo semanal. O que configura um topo duplo semanal? Ele perder essa região aqui. Se ele realmente perder essa região aqui, a gente pode sim ver um topo duplo semanal. Mas se ele não perder essa região aqui, a gente pode estar fazendo nada mais, nada menos do que um fundo duplo nessa região, o famoso W, né? Então isso aqui seria um W interessante ou até um ombro, cabeça, ombro invertido aqui no semanal também, beleza? Então o Bitcoin é isso que a gente tem que ficar de olho. Essa é uma semana bem importante graficamente falando. Seria interessante ele romper essas zonas aqui dos 65 mil dólares para cima, para a gente já ficar mais tranquilo e desconfigurar esse topo duplo que a gente vinha tendo aqui. Mas e de altcoin, Lucas? Você tá de olho nas altcoins? Você tá comprando altcoin? Você não tá comprando altcoin? A grande realidade é que eu tô sim comprando altcoin para longo prazo e eu estou completamente de olho nas altcoins também para possíveis oportunidades de swing trade, né? Vocês sabem aqui que a gente gosta muito do swing trade, abrir operação, ficar alguns dias aberto. A gente usa Bybit aí porque as melhores taxas estão na Bybit para quem opera futuros, link aí na descrição. E cara, eu tô de olho em algumas altcoins que eu vou trazer nesse vídeo aqui para vocês. A primeira altcoin que eu vou trazer aqui para vocês sem nenhum tipo de enrolação é a própria Maker, tá? Olha só que interessante que a gente tem aqui no gráfico da Maker. Primeiro que o semanal dela tá completamente bullish, né? A Maker vem fazendo fundos e topos mais altos que os anteriores no gráfico semanal já faz muito tempo, e a gente consegue ver que a semana passada foi um engolfo da semana retrasada. Então a gente bateu fundo aqui e a semana passada deu uma baita barra de entrada interessante. Segunda coisa que eu enxergo aqui na Maker é esse estocástico aqui começando a apontar para cima no gráfico semanal, então isso aqui também é muito interessante. Jogando pro diário, a gente consegue ver algumas coisas legais aqui também no caso da Maker.
Vamos apagar aqueles desenhos ali e a gente consegue ver que a Maker já voltou e fez um pivô de alta na média de 21. Olha só que bacana, ela estoura a média de 21, retesta e confirma a alta, e nesse momento ela está rompendo a média 8 semanal, que é a média que está em azul aqui no gráfico. Então a gente consegue ver que a Maker está começando uma reversão. A última vez que ela rompe essa média azul aqui foi exatamente nesse momento, e olha só o que ela faz depois. Aí ela vai e bate essa baita pernada de alta aqui. Então o Maker, na minha visão, tá interessante. A gente tem o RSI da Maker também fazendo uma divergência, né? Enquanto a Maker ela vinha caindo nesse momento aqui, ó, o RSI já vinha subindo, demonstrando que a força vendedora estava se esgotando, até que ela faz meio que um fundo duplo aqui e mete marcha. Então Maker é uma das que eu estou de olho. Se você para analisar, o risco retorno aqui no caso de Maker é muito interessante para caso de swing trade, porque a gente tá falando de um alvo lá na casa dos 50% para bater nesse topo. E o stop ficaria bem aqui abaixo, ó. A gente tá falando do stop de 7% e um alvo de 50%. Isso se o Bitcoin não usar a média de 21. Tudo que a gente analisou ali no gráfico do Bitcoin como resistência e voltar a cair. Caso o Bitcoin consiga romper ali essa resistência que ele tá nesse momento, a gente pode ter uma disparada de algumas altcoins específicas, e Maker é uma das que tá graficamente interessante. Tem outra aqui que também tá muito interessante, que é a PEP. Olha só que legal. Quando a gente para analisar o gráfico de PEP, ele tá fazendo algo muito legal, que seria fazer um suporte literalmente no topo anterior. Olha só essa zona que a PEP não está perdendo porque tá entrando muita força compradora aqui nesse local. É literalmente o topo anterior semanal. Quando a gente joga aqui no gráfico semanal vai ficar um pouco mais nítido. Olha só que coisa bacana que a gente tem aqui no caso da PEP, né? Ela dá essa estourada, ela dá um pullback, ela estoura o topo anterior e daí agora ela vem para retestar esse topo anterior e confirmar mais uma pernada de alta aqui. Então, numa tendência de alta, normalmente a gente usa os topos anteriores como fundo do pullback, né? Que é exatamente o que ela tá fazendo. Quando a gente olha um pouco mais... e outra coisa, olha o estocástico da PEP aqui também, nos dando apontamento de compra, assim como foi aqui atrás. Estocástico semanal da PEP aqui atrás foi uma baita entrada interessante. Vamos dar uma olhadinha no diário? Quando a gente para analisar o diário da PEP aqui, a gente consegue enxergar já algumas coisas bacanas, né? Primeiro, que, pô, esse local aqui virou uma massa aqui da PEP, né? Pode ver quantas e quantas vezes ela tenta perder e já volta a subir, entrando força compradora. Chegou a dar até algumas agulhadas aqui abaixo desse local, mas já volta no próprio dia, demonstrando que tem muita gente interessada em comprar a PEP aqui. E também outra coisa que tá bacana é literalmente esse pivô de alta na média 8 semanal, que é essa média azul. Então a gente já enxerga alguns motivos de entrada aqui no caso da PEP. Quando a gente joga um pouquinho mais de perto ainda, para enxergar se tinha algum tipo de padrão ou algo do tipo, olha só que bacana o que a PEP chegou a fazer aqui por alguns momentos, né? Eu enxergo aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, que é literalmente um padrão de rompimento para cima. Então ela faz esse ombro, cabeça, ombro, e depois disso ela realmente rompe para cima. E agora ela tá fazendo esse pivô de alta aqui, no caso da média 8 semanal. E quando a gente para analisar, né, o alvo da PEP tá bem distante também, assim como a outra que a gente acabou de analisar ali, que é a Maker. A gente consegue ver que o alvo de PEP tá lá na casa dos 50% praticamente, e um stop a gente pode colocar abaixo do fundo anterior e abaixo da média, um stop de 6, 7%, mais um risco-retorno muito aceitável, né? Quando a gente fala de swing trade, a gente tá falando do quê? De risco-retorno aceitável. Aqui a gente tá falando de um alvo de 50% para um stop de 6. É quase 10 vezes mais que você vai ganhar do que caso você perca. Se você alavanca aqui, por exemplo, 4 vezes, olha só que doideira, ó. Se alavanca 4 vezes aqui, se bate o alvo, é praticamente 170%. Agora, se te estopa, você perde ali 18%. Vale a pena ou não vale? Vale muito a pena, né? Quando a gente para analisar o risco-retorno. Então, PEP é mais uma que eu estou completamente de olho. E PEP eu também enxergo esse rompimento dessa LTB aqui, né? Só que provavelmente era uma cunha. Olha só que bacana, era uma cunha descendente. E o que ela faz? Ela fica dentro dessa cunha por um bom tempo, ela rompe, retesta e tá tentando confirmar uma alta aqui nesse padrão, que é um padrão que rompe para cima mesmo. A próxima que eu vou trazer aqui para vocês é nada mais, nada menos do que a Plano Satoshi, minicurso que vai começar amanhã. A gente vai passar no dia 2, 3 e 4 de julho, um minicurso 100% gratuito, com muita estratégia que nós fazemos aqui. Primeiro link da descrição, se inscreva, porque começa amanhã, vai ser foda, hein? Voltando aqui,
a gente tem nada mais, nada menos do que a Ondo. E olha só que bacana quando a gente para pra analisar a Ondo aqui, ela tá fazendo algo muito interessante também. A Ondo ela é um dos gráficos mais bonitos do mercado de criptomoedas. Eu enxergo aqui em Ondo padrão de ombro, cabeça, ombro invertido também, nos indicando que aqui poderia ser um fundo, né? Também conhecido como W praticamente, é um W muito louco aqui. A gente consegue enxergar esse padrão, a gente consegue enxergar mais no curto prazo, rompimento da média de 21, reteste, confirmação de alta, então é um pivô de alta na média de 21. A gente consegue enxergar um rompimento dessa LTB insana aqui, ó, como é que servia como topo várias vezes essa LTB. Topo aqui, topo aqui, topo aqui, topo aqui, aí ela vem na média 8, dá um pivôzão junto com a de 21, cara, muito bonito esse rompimento, então Ondo é também uma das que eu estou completamente bullish. Quando a gente joga pro gráfico diário aqui a Ondo, olha só como é que tinha bastante força compradora nesse local, que foi a média 8 semanal, assim como no pivô anterior, né, olha só o tanto de compra que teve aqui nesse local, para depois ela disparar mais uma alta, né, então Ondo é um dos gráficos mais bonitos que a gente tem no ambiente de criptomoedas, e agora ela tá tentando realmente fazer esse rompimento. Isso aqui poderia ser até uma cunha também, ó. A gente consegue concluir que isso aqui também parecia, vamos ver se tá certinho aqui, era também uma cunha descendente, padrão que acaba rompendo para cima, e o que, deixa eu colocar mais certinho, ó. Ah lá, padrão que acaba rompendo para cima, e o que ela faz rompe para cima. Então a gente tem Ondo aqui como o terceiro ativo que eu queria trazer aqui para vocês, e o último ativo é um ativo que tá bonito já faz algumas semanas, cheguei a mencionar ele também no último vídeo de análise que eu fiz aqui para vocês, tá? Que é nada mais, nada menos do que a Dog to the Moon, é um ativo que tá muito bacana, questão de gráfico, tá? Deixa eu pegar um gráfico mais antigo aqui, olha só o que a Dog to the Moon tá fazendo, ela tá muito parecida com a Pepe, né? Por quê? Porque a gente consegue enxergar aqui que ela rompe nada mais, nada menos do que essa LTB aqui, e essa LTB também era uma cunha descendente, olha só essa cunha descendente, que coisa maravilhosa, ela rompe isso daqui, e ela tá rompendo também agora a média de 21, quando a gente olha pro gráfico de 4 horas, ela acaba de fazer um pivô de alta na média de 21, família, olha só que coisa linda, ó, rompeu, retesta e confirma alta aqui na média de 21, se você para analisar, além disso tudo, né, que eu acabei de desenhar para vocês, a gente tem aqui um risco-retorno também muito aceitável, se olha o alvo daqui do caso de Dog, a gente tá falando, se for fechar nesse topo a operação swing trade, seria 53%, e um stop aqui a gente colocaria, né, mais ou menos nessa região aqui de 8, 9%, que seria o fundo anterior, e abaixo da média de 21 também. Outra coisa que tá legal aqui no caso da própria Dog é que ela usou esse topo aqui do lançamento como suporte, né, para depois voltar a subir. Então Dog é a última criptomoeda que eu separei aqui pra gente dar uma olhada. Se você gostou desse vídeo aí, já deixa esse like aí, um vídeo mais direto ao ponto, se inscreva no Plano Satoshi que vai começar amanhã, primeiro link aí da descrição, tamo junto e valeu!